Deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar abertamente sobre o silêncio no casamento. Porque existe uma ideia muito comum e quase que um senso comum de que quando o marido se cala, é porque ele não se importa mais com os rumos do casamento, da relação. É quase como se ele tivesse ligado um F, três pontinhos. E a gente ouve por aí que, se ele não fala é porque ele já desistiu da relação, é porque ele não liga para o que você sente, ou porque o amor simplesmente acabou. Então vamos bater um papo sobre isso hoje aqui nessa live. Se você ainda não me conhece, me permita me apresentar rapidamente. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos. E aqui neste canal eu te mostro como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido em 12 semanas. Mas voltando ao assunto, em muitos anos de consultório, né, eu vi que, na grande maioria dos casos, não é isso que está acontecendo. Não é esse marido que já largou mão, que já desistiu, que não se importa. Em muitos casamentos, o silêncio do homem não nasce da indiferença ou do desprezo dele para a mulher. Ele nasce de uma dificuldade profunda e muitas vezes mal compreendida, que é a dificuldade de lidar com o que está acontecendo dentro dele. A dificuldade de organizar, por exemplo, uma dor que ele mesmo não consegue entender direito, um incômodo confuso, barulhento por dentro, mas sem forma clara. Essa incapacidade de colocar isso em palavras, sem sentir que vai virar um conflito, por exemplo, que ele não sabe conduzir, sei lá, uma conversa da qual ele se vai sair menor ainda do que ele entrou. Então, como ele nunca aprendeu a nomear essa vulnerabilidade que ele sente, sem se sentir ameaçado, ele faz a única coisa que ele conhece para não explodir ou para não perder o controle, que é o quê? Ele se cala. E o problema é exatamente por isso. Porque estamos aqui hoje exatamente para a gente discutir e falar sobre isso. Que do seu lado da mesa, né? Você, mulher, do seu lado, do teu ponto de vista, esse silêncio não chega como uma proteção. Nossa, ele está se protegendo. Como é que esse silêncio chega para você? Chega como rejeição. Porque para quem quer se conectar, para quem busca proximidade, o silêncio não soa como um tempo para pensar. Ele soa como uma ausência, soa como um abandono emocional. Que é o que você sente do lado de cada mesa. Quando você procura um diálogo, quando você vai procurar dizer alguma coisa do teu dia a dia, algo bobo, por exemplo, e você não tem uma resposta, você não tem uma reciprocidade, você não tem uma comunicação, você tem o silêncio. E aí você vê como desprezo, como abandono. Então, quando ele se cala no meio de uma conversa importante, ou quando ele simplesmente se retira para o celular, para o trabalho, para o próprio mundo dele, para o jogo de futebol, a leitura mais automática que você faz é simples e profundamente dolorosa, né? Se ele não fala é porque ele não importa o suficiente, não se importa o suficiente para ele se esforçar em fazer algo pelo nosso casamento. Então essa leitura faz sentido para você. Faz muito sentido, porque na sua lógica, mulher, nessa sua lógica emocional, você fala justamente quando você se importa. Não é isso. Quando você tenta conversar, é porque você quer proximidade. Você insiste porque você quer alinhar, você quer resolver alguma coisa talvez mal resolvida, você quer proteger a relação. Mas para você, falar é um gesto de cuidado. Só que o funcionamento emocional masculino, muitas das vezes, não vamos generalizar aqui, mas na grande maioria das vezes, o funcionamento emocional masculino, por uma combinação de cultura, de aprendizado, de expectativa social, de criação, muitas vezes segue outro caminho. Para muitos homens, falar sobre o que dói não representa alívio, representa exposição, representa admitir falha, representa reconhecer que algo saiu do controle. E para muitos deles, perder o controle é visto, né, como uma fraqueza. Então, enquanto para você, mulher, a conversa seria um passo em direção da conexão, para ele a conversa parece um risco. É uma trincheira, é uma forma imperfeita, mas possível, de se tentar manter inteiro.
Parece, enfim, muito exagero, né? Parece muito dramático, extremista, mas é isso que acontece na cabeça dos homens. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar você a entender um pouco o mundo masculino. E nós não estamos falando aqui, nós não estamos falando aqui em momento algum sobre a aceitação. Primeiro nós estamos trazendo clareza, para depois a gente dar o segundo passo, de quais são as alternativas. E depois a gente dá um terceiro, quarto passo, sobre estratégias que funcionam. Mas hoje a nossa preocupação aqui é trazer clareza. Você entender. Isso já ajuda muito, é um pontapé inicial gigantesco, você compreender o que está acontecendo do outro lado. Então, teu marido, ele não se cala porque ele não sente nada. Ele não se cala porque ele não está nem aí. Ele se cala porque é a forma mais eficiente que ele tem para organizar as coisas dentro dele. E entender isso do seu lado não vai apagar a sua dor. Porque, obviamente, você continua buscando um diálogo para um objetivo que você tem, e o silêncio dele, entender que ele está se protegendo, não vai apagar a sua dor. Lembre-se, não é isso que eu estou atrás aqui nessa live. Não torna o silêncio menos machucante, vamos dizer assim. Mas começa a mudar o lugar de onde você olha para essa dinâmica. Porque quando você entende que o silêncio do teu marido não é sempre ausência de sentimento, mas muitas vezes ausência de recurso emocional, algo importante começa a se abrir dentro de você. Não como uma solução ainda, mas como uma consciência. O que quase ninguém explica é que você precisa entender para parar de se culpar. É o que acontece dentro da cabeça dele, segundos antes dele se calar. Porque o silêncio não surge do nada. Antes dele, existir, existe uma confusão mental interna dentro da cabeça dele. Existe uma frustração, existe uma mágoa às vezes, mas essa mágoa não vem organizada, não vem em pastas de computador com começo, meio e fim. Ela vem toda misturada, toda acompanhada de raiva, de defensiva, de culpa mal digerida e principalmente de uma sensação profunda de incompetência emocional. Então, muitos homens sentem, em algum nível, que estão falhando como maridos, porque eles não conseguem te fazer feliz, mas eles não sabem transformar esse sentimento em atitude. Eles não sabem por onde começar. E quando essa sensação aparece, enfim, em vez de gerar esse movimento, o que ela faz? Ela paralisa ele. Ele sente demais, mas ele não sabe o que dizer com o que ele sente. É diferente daquilo que você imaginava, né? Que ele se cala porque ele não sente nada. Não é isso. Ele sente, mas ele não sabe organizar, ele não aprendeu. Ele aprendeu o quê? A engolir. Engole seco. Levanta a cabeça. Segue adiante. É assim que ele aprendeu. E agora a gente quer exigir dele essa organização? A gente até vai mais para frente. Mas por enquanto vamos pensar só nessa consciência, entender, compreender isso, ter essa clareza. Então, quando ele até tenta formular uma resposta, algo trava. Ele não sabe como falar sem parecer fraco aos próprios olhos, né? Imagina. Ele não sabe como expor o que está incomodando ele, sem sentir que ele está abrindo uma porta que ele não vai conseguir fechar depois. Então, ele teme dizer algo errado, por exemplo. Ele teme piorar a situação. Ele teme gerar uma reação emocional que ele não vai ter repertório para sustentar. Então, o teu marido, ele escolhe o caminho que, na lógica interna dele, parece menos perigoso para a sobrevivência da relação, que é o quê? Ficar quieto, ficar calado. Ele acredita de forma equivocada, vamos deixar isso muito claro, mas ele acredita nisso, que se não falar, o problema não cresce. Que o silêncio vai evitar um caos maior. Então ele não se cala porque ele não sente nada. Ele se cala porque ele sente demais, de um jeito desorganizado, e morre de medo de que as palavras dele destruam o pouco de equilíbrio que ainda existe entre vocês. Então aqui está um dos maiores paradoxos dos casamentos. E um dos mais dolorosos também, para você, mulher. Eu sei disso. Eu atendo.
dezenas de mulheres no meu consultório, mensalmente. Eu entendo, eu sei exatamente quais são as suas dores. Mas eu também atendo homens e eu também sei quais são as dores deles. O silêncio que ele escolhe como escudo, né? Imagina o escudo aqui do Capitão América, para se proteger e na cabeça dele proteger a relação de uma briga maior, é o mesmo silêncio que te fere como uma lâmina, como uma faca ou como uma espada. Então, enquanto ele se fecha em um casulo tentando não piorar as coisas, você sente do lado de fora o quê? Que você está excluída, que você está sozinha dentro do próprio relacionamento. E isso gera uma dor que não é barulhenta, mas é profunda. E a partir daí começa uma dança emocional muito cruel. Você percebe o fechamento dele, tenta entender, tenta se aproximar, puxa um assunto. Às vezes tenta ser carinhosa, às vezes você tenta ser direto ao ponto, às vezes você só quer sentir que ainda existe alguém ali com você. E o que que você encontra? Uma parede, um gelo, uma ausência que não explica nada. Então esse desencontro ele é profundo. Você fala para se conectar, ele se cala para se defender. Você quer presença, ele quer controle. Você reage ao medo da distância, ele reage ao medo do confronto. E nenhum dos dois, naquele momento, consegue enxergar que estão lutando contra medos diferentes, mas dentro do mesmo relacionamento. Então, quando esse padrão se instala, o problema deixa de ser a conversa específica. O problema passa a ser a ausência de pontes. E sem pontes, o amor não some de uma vez. Ele vai sendo empurrado para o fundo, sufocado, enquanto cada um tenta sobreviver do seu jeito. Entender esse paradoxo entre você, mulher, e o teu marido não resolve tudo, ainda não. Mas muda o lugar de onde você olha para o silêncio. E quando o olhar começa a mudar, algo começa a se abrir por dentro. Não como uma solução imediata, mas como uma consciência. Em muitos casamentos que eu atendo, existe algo que quase nunca vem à tona de forma clara. O homem carrega uma verdadeira mochila de mágoas que nunca foram verbalizadas. Você tinha consciência disso, mulher? Que o teu marido carrega uma mochila de mágoas que você não faz a menor ideia, que ele nunca falou para você? São frustrações pequenas, acumuladas no cotidiano, aquela sensação de que nunca é reconhecido, a impressão constante de que não importa o que ele faça, nunca é suficiente. Mas em vez de ele sentar, olhar nos seus olhos. Quando eu olho nos olhos aqui, é porque eu estou olhando no YouTube. Eu estou transmitindo no YouTube. E quando eu olho nos olhos aqui embaixo, eu estou olhando no Instagram. Só para vocês compreenderem que às vezes o olhar fica variando para cima e para baixo, porque tem uma tela de computador onde eu falo para o YouTube e tem um celular bem aqui na frente, onde eu falo para o Instagram. Então, em vez dele sentar, olhar nos seus olhos e dizer algo como: quando isso acontece, eu me sinto desvalorizado. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele guarda lá na mochila dele. Ele engole. E ele guarda não porque ele não sente, mas porque falar exige um nível de vulnerabilidade para o qual ele não foi preparado. Ele foi preparado a ser forte, a ser homem, a levantar a cabeça, a engolir, a seguir em frente. Ele não foi ensinado a ser vulnerável para a mulher dele. Então ele guarda, ele engole, ele pega e põe lá na mochilinha de mágoas que ele carrega. E aí não soa como um risco para ele. Se ele não é vulnerável, ele não corre risco. Risco de ser criticado, de ser diminuído, de ser invalidado. Então o que ele faz? Ele escolhe o silêncio como uma forma de autoproteção. E o problema é que essa mágoa guardada não fica parada. Ela vai se transformando com o tempo, vai perdendo o nome, vai perdendo a forma e acaba virando distância. Não é uma punição consciente, não é um plano calculado para te machucar. Nossa, eu vou fazer isso para machucar a minha mulher.
É um movimento instintivo que acontece. Ele se afasta emocionalmente para não se sentir mais insuficiente, para não tocar em uma ferida que ele não sabe cuidar. E do seu lado, mulher? Este afastamento é vivido como abandono. Você olha para ele sentado do seu lado, no sofá, no quarto, e sente que ele está longe demais. Uma distância que não se mede em metros, mas em presença. E muitas vezes essa distância dói mais do que uma discussão aberta. Às vezes, para você, mulher, era melhor estar discutindo, esclarecendo as coisas, lavando os pratos, lavando a roupa suja, do que esse silêncio, essa distância gigantesca entre vocês dois. Porque, pelo menos na briga, existe contato, existe diálogo. No silêncio, não. Existe o quê? O vazio. Do seu lado da história, mulher, o efeito desse silêncio prolongado é profundo. Ele vai corroendo a sua autoestima aos poucos. Você começa a entrar num ciclo de autoanálise constante. Você revê as suas conversas, você repassa cenas na sua cabeça, você tenta descobrir onde foi que você errou, o que deixou de fazer, o que poderia ter sido feito de outro jeito, para que ele não tivesse se fechado. E sem perceber, você começa a se sentir sozinha dentro do próprio casamento. E essa é uma das dores mais difíceis de explicar, porque é a solidão acompanhada. Não é porque você é solteira, que você está sem um relacionamento, distante de todos, de amigos, de familiares, está vivendo a solidão. Não. Você está casada e está vivendo uma solidão. É estar ao lado da pessoa que você escolheu para dividir a sua vida. Aquela que você disse sim, lá no cartório, ou lá na igreja, para aqueles que casaram no religioso também. Mas sentir que não tem acesso a essa pessoa. Você não consegue entrar, você não consegue alcançar o coração dessa pessoa. É aqui que acontece um erro muito comum, quase que automático, com as mulheres. Quanto mais você sente que ele está escapando, mais você tenta se aproximar à força. Você pressiona por resposta, você conversa, enfim, quer conversar agora, quer resolver logo, você quer clareza imediata. E quanto mais você empurra ele contra a parede, quanto mais você empurra essa porta contra ele, mais ele reforça a tranca. Então isso não significa necessariamente que o amor acabou, por exemplo, ou que o casamento não tem saída. Significa que vocês entraram em uma dinâmica travada. Uma dinâmica onde o medo de um alinhamento alimenta esse comportamento de defesa do outro. E dinâmicas travadas não se destravam com força. Não se resolvem com pressão. Quanto mais força você fizer, quanto mais pressão você fizer, mais travado fica. Elas começam a mudar quando alguém tem a coragem de olhar para o que está atrás do silêncio, não para culpar, não para acusar, mas para entender. E entendimento não resolve tudo de uma vez também. Não estou aqui para enganar ninguém. Você precisa procurar entender. Porque se você entender, vai resolver. Não, longe disso. É só o primeiro passo, o entender. Mas abre um espaço. Onde existe espaço, existe possibilidade. Então eu preciso te dizer isso com a maior clareza possível. Eu quero que você realmente deixe essa ideia assentar aí dentro do teu coração. Na maioria dos casamentos que eu acompanho em atendimento, o silêncio masculino não é um ato de desprezo pela mulher. Ele não é eu não me importo com você. Na maioria das vezes, ele é um sinal claro de incapacidade emocional desse marido. É incapacidade de traduzir o que ele sente em frases organizadas. É dificuldade de sustentar uma conversa emocional sem se sentir invadido, pressionado ou à beira de perder o controle. É a falta de repertório para falar da própria dor, sem transformar isso num ataque, defesa ou explosão. Então, antes de ser um silêncio frio, é um silêncio confuso na cabeça dele.
Entender isso não apaga a sua dor. Eu sei disso. Eu não estou aqui para falar, você deveria parar de se machucar por isso, porque ele... Não! Você é humana também. Você vai sentir uma dor com esse silêncio. E eu acolho a sua dor. Eu entendo ela. Entender isso não vai apagar a sua dor. O vazio que você sente continua existindo. E ele precisa ser respeitado. Mas essa compreensão muda completamente o lugar onde você se coloca nessa história. Ela muda o lugar da culpa. Porque talvez, e eu quero que você considere isso com cuidado agora, o problema não seja que você fala demais, que você é exigente ou que você é difícil. Talvez o problema seja que ele simplesmente não aprendeu a conversar sobre sentimentos sem se sentir ameaçado. Ele não sabe como ser vulnerável, sem achar que está se expondo demais. Ele não sabe como ser parceiro na fragilidade. E quando você entende que isso aponta para uma limitação emocional dele e não para um defeito seu, algo importante começa a se reorganizar dentro de você. Você começa a recuperar a sua dignidade emocional. E recuperar a dignidade é diferente de desistir. É parar de se diminuir para caber no silêncio que não foi você quem criou. Então, existe um risco muito grande quando você passa a interpretar o silêncio do teu marido como prova de que o amor acabou, por exemplo. Então, quando tudo vira sinal de desamor, algo perigoso acontece. Você começa a se apagar. Você começa a pedir menos, esperar menos, desejar menos. Então você vai reduzindo o tamanho da sua voz. Sua voz vai ficando baixinha, baixinha. Das suas necessidades. Até que a sua presença emocional, para tentar caber na ausência que o outro oferece, você começa a viver de migalhas, de atenção, acreditando que se não incomodar, talvez ele volte a falar. Mas deixa eu te dizer algo com muita honestidade, de quem atende casais em consultório, de quem atende às vezes só a mulher, porque só ela procura, e pouquíssimas vezes de quem atende só o homem, né? É bem mais raro só o homem procurar, mas existe também. Não é cabeça de bacalhau, não. Existem homens que procuram. É bem a quantidade, enfim. Para cada 9 mulheres aparece um homem. Então eu vou contar uma coisa para você com bastante honestidade de quem atende isso diariamente. Você, mulher, se anular não aproxima ninguém. Diminuir quem você é não faz o outro se abrir. Isso só cria uma distância ainda maior. Porque agora não é apenas ele que está em silêncio. Você também começa a desaparecer. Entender que o silêncio dele tem uma raiz emocional e que pode envolver medo, frustração, insegurança ou simplesmente falta de ferramentas, não resolve o casamento de forma mágica. Isso não é uma solução pronta que eu estou oferecendo para vocês aqui. Mas essa consciência tem um efeito poderoso. Ela impede que você continue se perdendo, tentando explicar algo que não nasceu em você. O silêncio dele é responsabilidade dele. O impacto que esse silêncio tem em você é real e legítimo. Existe um caminho entre se culpar e desistir. E esse caminho começa exatamente aqui, quando você para de confundir incapacidade emocional com falta de amor. E começa a enxergar a dinâmica com mais clareza. Onde existe clareza, ainda existe possibilidade. E possibilidade é diferente de ilusão. Não estou falando de ilusão aqui, estou falando de possibilidades. Possibilidades reais. Então, essa nossa conversa hoje não tem o objetivo de fazer você aceitar passivamente o silêncio dele, como se isso fosse algo saudável, desejável. Eu não estou aqui para justificar comportamento que te machuca, nem para dizer que você deve se conformar com uma relação onde não existe diálogo emocional. O ponto aqui é outro, é clareza, é te ajudar a enxergar o que realmente está acontecendo por trás desse silêncio que tanto te confunde. Porque quando você entende a lógica interna dele, do teu marido,
Mesmo que seja uma lógica torta, imatura, limitada, você para de lutar contra fantasmas. Porque quando o silêncio acontece, a gente fica criando, né, coisas na nossa cabeça. Monstros, fantasmas. Você deixa de gastar energia achando que ele faz isso de propósito, para te ferir, para te punir, para te afastar. E você começa a enxergar algo mais realista. E paradoxalmente, mais humano. Ele faz isso porque ele não sabe fazer diferente. Consciência não é solução final, mas ela é o primeiro passo obrigatório para qualquer mudança verdadeira. Não existe reconstrução de casamento sem compreensão. Não existe cura onde tudo ainda está muito confuso. Então a possibilidade de mudança só aparece quando o caos começa a fazer sentido. Quando você para de se perguntar por que ele parece te rejeitar e começa a entender como vocês chegaram nesse nível de travamento emocional. Essa trava que não deixa a engrenagem girar. Essa clareza não te obriga a decidir nada agora. Entenda isso, não é para você decidir nada agora, sair da live e ir lá decidir a tua vida. Mas ela te devolve algo essencial que o silêncio dele foi tirando aos poucos, que é o quê? O chão emocional. Quando você tem um chão firme novamente, para você colocar os seus pés, vem uma certa estabilidade junto. Então, quando você volta a pisar no chão da realidade, e não no chão do medo, as próximas escolhas deixam de ser reativas e elas passam a ser conscientes. Então, se alguma parte dessa conversa hoje fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que eu estava descrevendo exatamente aquela parede invisível que você encontra dentro da sua própria casa, então fica aqui comigo no canal, você não está sozinha nisso. O que você vive não é raro nem estranho, é a realidade de muitas mulheres que estão tentando todos os dias, traduzir o silêncio dos maridos. Então, se você não está me seguindo ainda, você me segue aqui nesse perfil, porque nos próximos conteúdos, e a gente está fazendo conteúdo diário, e a gente está trilhando um caminho aqui pensado. Essas lives não estão soltas. Essa live de hoje é um complemento da live de ontem, que é um complemento da de antes de ontem. Nós começamos no dia 1º, essa é a 4ª de uma sequência. E eu vou continuar fazendo exatamente isso, traduzindo o que é que acontece dentro da mente masculina, dentro das dinâmicas do casal. Quando a comunicação trava, quando o silêncio aparece, quando a distância começa a crescer, sem ninguém entender isso direito. E se enquanto você me ouvia aqui também, o rosto talvez de uma amiga sua, nossa, fulana precisava ouvir isso aqui. De uma parente sua, uma prima, uma irmã, que vive angustiada, casada, tentando entender o que o marido dela não fala, porque ele se fecha também, compartilhe essa live com essa pessoa. Às vezes tudo que uma mulher precisa para começar a respirar de novo não é uma resposta pronta, de uma solução rápida. É o entendimento. É de perceber que o que ela sente tem lógica. Então a gente continua essa conversa no seu tempo, sem pressa, nos próximos dias, sem atalhos, um nível de consciência por vez. Um excelente sábado, um excelente final de semana para vocês. E amanhã a gente está de novo aqui no canal com mais um conteúdo, seguindo essa trilha de consciência, para que você possa, em 2026, organizar definitivamente o teu casamento.